Boa noite, com a paz de Cristo. Pastor Samuel Almeida do Nascimento, morando em Marília. O pessoal do Sul passa por lá para vir para cá. BR-153. Mas atendo Tupã, Bastos, Queiroz, Garça, Manduri, Piacatu, atendendo também Limeira. Essas cidades aí que suportam a gente, né? E está comigo a minha esposa, a irmã Nadir Gonçalves Almeida do Nascimento. Fica de pé então. Ela está ali. Deus abençoe ela grandemente, tá? Que Deus abençoe o pastor Edmilson. Para nós é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando a mesma fé, né? Toda a palavra de Deus, convicto que o tempo nosso está acabando aqui na terra, mas terá um tempo glorioso lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Você está convidado para estar lá também, tá? Que Deus abençoe sempre vocês. Temos um outro companheiro aqui que vai contar para nós a bênção. Pastor Anildo Fagundes. Vai da sua satisfação, de onde o irmão vem e para onde o senhor está indo. Amém. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou muito feliz de estar aqui, juntamente com o pastor Edmilson, o pastor Irineu, suas famílias, a igreja, os pastores aqui presentes. O pastor Irineu já esteve na minha cidade, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e já pregou lá na nossa igreja. Quero enviar uma saudação a muitos irmãos lá no Sul, acompanhando. A gente mandou o link aqui e há muita gente, minha esposa, meus filhos, e ali em Chapecó também, na igreja do pastor Febrônio, foi passado o link e creio que há uma grande audiência. E creio que vamos ser abençoados aqui presente, e creio que a unção dessas reuniões vão pela tela, pela transmissão, e vai haver muita bênção também. Bem, para contar o meu testemunho, eu vou resumir bastante. Meu nome é Anildo Fagundes e eu larguei o cabo da enxada e do arado, nasci e me criei na roça, e com uns 16 anos fui para a cidade. Eu sou do Rio Grande do Sul. Com 16 anos passei a divisa e vim morar em Chapecó, Santa Catarina. Fui servente de pedreiro e, tendo o dom da música, eu pego um instrumento e eu aprendo ele, toco vários. O último que eu aprendi foi viola caipira. Comprei umas 2 da tarde, e umas 10 da noite eu estava gravando viola no estúdio já. Então eu pego um instrumento e paro e aprendo ele. Nunca estudei. Então, em pouco tempo na cidade, de servente de pedreiro, eu passei a ser um músico, tocando em bandas. Toquei na primeira, uma maior, outra maior, e toquei nas maiores bandas de shows lá do sul do Brasil. Chegou um ponto que o meu cabelo, ele era até a cintura, e nessa orelha eu usava 2 brincos, e sempre fui um imitador, gostava desde lá da roça de Chitãozinho e Chororó. Era o que estava em sucesso quando eu era menino. Ligando o rádio a pilha, eu decorava as músicas deles, e lá na roça, no dia que o pai não estava junto, que era meio brabo, tinha que ser só a mãe, eu ia na frente, subia no toco de uma árvore, numa pedra, virava a enxada e dizia: mãe, eu sou o Chororó e agora a senhora dá uma paradinha para ouvir que vai começar o show agora. E eu, com o cabo da enxada ali, era o meu violão, e cantava para ela.
Então, irmãos, eu fui indo e tocando, mas eu tinha algo lá dentro da minha alma, do meu coração, que fazendo shows, eu carregava uma Bíblia na minha mala, ali na minha mala de viagem. Que lá na roça, sendo de um berço católico, a gente não tinha o costume de ir na igreja, mas chegava da roça, acendia um lampião a querosene. Quem já usou sabe que fica tudo perfumado dentro de casa, né? Lampião a querosene. E eu ligava aquele lampião, acendia e lia a Bíblia. Claro que eu não entendia praticamente nada, mas ainda menino, o meu olho bateu em Salmo 62, e ali diz: a minha alma espera no Senhor, somente dele vem a minha salvação. Eu trouxe essa Bíblia e marquei ela, e em toda a minha andança, anos tocando baile, fazendo shows, ao acordar no ônibus da banda ou no hotel, eu abria a Bíblia e eu não lia outra coisa. Eu li por muitos anos ao acordar: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E aquilo era tão forte dentro de mim, algo que clamava por Deus, e eu não tinha como não ir para alguma igreja. O que eu fazia? Pegava o meu cabelo, escondia dentro da camisa, puxava bem até em cima, tirava os 2 brincos e procurava qualquer igreja, qualquer denominação. Me assentava no último banco perto da porta, e ali, ao ouvir a palavra, eu chorava. Quando tinha um chamado de altar, eu queria levantar e vir para me entregar a Cristo. Mas tinha algo do mundo, valores, porque eu ganhava e muito bem. Aquilo ali, a fama, o aplauso, a multidão, era aquela briga entre me render a Jesus e entre continuar. E lá ia eu, sempre seguindo, atentando a esse chamado. Algo chamando para um lado e algo para o outro. Mas, irmãos, adiantando bastante, 2002 eu estava fazendo shows em Balneário Camboriú, cidade do pastor Jorge, e foi quando eu mais ganhei dinheiro, foi ali. Estava no rádio, na televisão, ganhando muito bem. Mas eu quero dizer uma coisa: aquilo que a denominação, a religião criada pelo homem não deu conta de fazer. Um dia eu liguei o rádio antes de ir para um show e ouvi pela primeira vez um pastor dizer: há uma mensagem nesse tempo, enviada por Deus através de um profeta. Essa mensagem está indo ao mundo inteiro e golpeando o coração da semente eleita de Deus. Naquele momento, eu dei um pulo de onde eu estava e falei para o rádio, mas não só da boca para fora, com a minha alma: eu creio nessa mensagem, Deus enviou o profeta para mim. Irmãos, eu tenho tal convicção nessa mensagem, que se o mundo inteiro disser que não crê nela, a minha alegria ainda é maior. Porque então, para o mundo inteiro, Deus enviou um profeta com uma mensagem só para mim. Mas há mais alguns que creem na mensagem da hora. Irmãos, aquele dia eu fui para o show diferente, o que era normal ver naquela multidão. Eu já toquei e cantei a noite toda, olhando para baixo e para cima, e não vi a hora de chegar em casa. Chegando 4 da manhã, entrei, fechei a porta, apaguei a luz, dobrei o meu joelho. E ali, eu não sei se o céu desceu ou fui eu que subi, eu não sei. Eu sei que comecei a falar com Deus bem assim: Senhor, eu quero pedir uma coisa para o Senhor, porque eu não toco mais a partir de hoje, coisa que a denominação não dava conta de fazer. Eu não toco mais, é a minha profissão, não sei do que eu vou viver, mas se precisar eu volto para o cabo da enxada de novo. Eu peço uma coisa: me ajude a viver a tua palavra. Irmãos, quando eu falei isso, me ajude a viver a tua palavra, eu chorava, eu gritava, eu rolava no chão, e não vi que hora clareou o dia, e foi o meu momento com Deus ali. E
começa uma caminhada, uma trajetória, e lá se vai 22, 23 anos já. Voltei para minha cidade, Chapecó, Santa Catarina, e estamos ali ao lado do pastor Febrônio, e Deus nos chamou para ganhar almas. A minha vida foi de viajar de um lado para outro, longe de família, longe de tudo, e eu entendo que foi um treinamento, porque a minha vida tem sido muito distante da minha esposa. Vim para a mensagem, casei com uma moça da igreja, tenho 2 filhos, mas a minha vida tem sido bem ausente. Mas se eu for contar, irmãos, quantas vezes eu já entrei na água e eu falei, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, são centenas e centenas e centenas e centenas e mais centenas de vezes. E adiantando agora e contar um testemunho do que tantos que eu presenciei no Amazonas, no Acre, ali em Rondônia, aqui no Pará mesmo, numa reservas indígenas, área de garimpo. No ano 56, o irmão Brana, ele pregou a mensagem Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pregou várias vezes ela, com o mesmo título, mas nessa, ele diz assim, eu vou agora para a Austrália, aí vou para a Alemanha e depois eu vou ao Amazonas, pregar essa mensagem ali onde há muitos eleitos entre aqueles ribeirinhos. Ele não veio. Mas há 15 anos, mais ou menos, juntamente com o pastor Febrônio, abrimos um programa de rádio ali. Era um desejo antigo do pastor Febrônio de fazer algo na selva amazônica. E irmãos, essa mensagem começou a andar pelos ribeirinhos, pelo rádio, mochila nas costas, uma rede, comida, de canoa, a pé pelas matas. E Deus tem chamado um povo ali, centenas, para essa mensagem. E ali no Rio Solimões é o testemunho que eu quero contar, um deles. Ali de Manaus, lá dá uns 3 dias de barco, batizei umas pessoas ali. E um deles é um obreiro, ele era obreiro de uma denominação e hoje ele prega essa mensagem. E ele, para chegar na igreja, ele mora do outro lado do rio. Ele tem que pegar uma canoa, paga R$2 para fazer a travessia. E é fundo, e é largo o rio. Lá tem lugar que o rio dá 8 quilômetros, 10 quilômetros a largura do rio. E num dia, ele passando ali para ir para a igreja, vinha um bêbado com uma voadeira de lado. E quando ele olhou, ela estava chegando a uns 2 metros para dar no meio da canoa. Que estava ele, a sogra, a esposa e um filho de 14 anos, o Eduardo, ele é paraplégico, ele não tem nenhum movimento. 14 anos e ele é levado na igreja num cestinho desse tamanho, de bebê, e aonde solta ele fica imóvel ali. Só mexe um pouco o olho e a boca. Fica imóvel. E quando essa voadeira estava batendo, ele só deu tempo de dar um grito, Jesus Cristo! Ele disse, quando eu lembro, aquela voadeira estava indo em outra direção, para outro rumo. Nós cremos num Deus que é um Deus presente. Não é ausente, ele é presente. Bem, ele, um dia evangelizando, chegou em casa, fez a travessia. Quando chegou em terra, ouviu um grito lá na casa dele. O Eduardo morreu, socorro! Que o menino deficiente tinha morrido. Ele foi chegando e a esposa em pânico. Chama, pede ajuda, pede socorro. E ele entrou para entender o que estava acontecendo. Quando entrou ali, ela em pânico, em desespero, gritando por socorro, ele foi na cama. O Eduardo, ela tinha colocado na cama. Ele estava pálido, gelado, tinha virado o olho, só via o branco do olho. Ele pôs a mão, o Eduardo estava gelado, tinha morrido. E a esposa pede socorro, chama alguém. Mas às vezes o socorro ao nosso redor está um pouco distante. Mas irmãos, tem um bem presente. E Deus, ele dá graça suprema na hora suprema.
Ele disse: pastor Anildo, eu não tinha ação naquela hora de ver o meu filho morto em cima da cama. E olhando para aquilo, ele disse: me veio algo que não deu para mim me assustar, entrar em pânico e acompanhar minha esposa naquela gritaria. Peguei o Eduardo, comecei a caminhar na casa, olhar para ele gelado no meu braço. Ele disse, eu comecei a falar: Senhor, irmãos, nós queremos na mensagem de um profeta. E a gente aponta muito, Deus fez, irmão Brana disse, aconteceu. Deus recolheu o profeta, o mensageiro. Mas o Deus de William Brana está aqui, a mensagem está aqui. O sobrenatural está na noiva. Ele começou a falar e dizer: Senhor, eu li na mensagem que o pastor Anildo trouxe, e eu li que o profeta, que eu creio na mensagem dele, queria ele ter vindo aqui. Ele não veio, a mensagem chegou, e eu creio e prego. Se o profeta tivesse aqui, eu creio que milagres aconteceriam. Mas, Senhor, eu levanto o Eduardo na tua presença e eu pergunto: o Deus de William Brana, esse sobrenatural que acompanhou ele, que está na noiva, faria alguma coisa pelo Eduardo? Ele disse, o Eduardo se mexeu. Eu olhei para ele, o Eduardo abriu os olhos. E quando eu fui agora, na última viagem, eu fui no bercinho brincar com o Eduardo. Deus trouxe ele de volta. Esse é o Deus que cremos e pregamos.